Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você estiver assistindo essa aula. Eu espero que de manhã que você tenha conseguido feito um horário para as aulas de manhã. Eu sou a professora Sara, estou aparecendo bem pequenininha aqui, não consegui colocar a câmera maior, mas hoje eu vim falar de fusos horários e projeções cartográficas. E também me desculpem pelo som de moto e carro, eu não consigo. Eles sempre estão passando aqui, então se aparecer aqui, me desculpem. Bom, antes de começar falando de conceitos de antes de começar falando de fusos horários, eu quero falar dos conceitos de orientação geográfica. Bom, começando pela latitude. A latitude é a distância de um ponto da Terra até a linha do Equador. E ela é medida em graus, ela vai até 90 graus norte e até 90 graus sul. Então, a latitude é uma distância até a linha do Equador. Agora, a longitude, ela também é a distância medida em graus, só que é a distância de um ponto da Terra até o meridiano de Greenwich. O meridiano, como se minha cabeça fosse a Terra, o meridiano, ele é assim, e a linha do Equador fica na horizontal. E a longitude, ela vai até 180 graus leste e 180 graus oeste. E o que é a linha do Equador, meridiano de Greenwich? Bom, são linhas imaginárias. A linha do Equador seria o paralelo. O paralelo, ele fica na horizontal, eles delimitam as zonas climáticas e fornecem a latitude. Agora, os meridianos, eles ficam na vertical, delimitam os fusos horários e eles fornecem a longitude. Essa imagem eu coloquei, era para ter colocado em outro slide, mas essa foto está mostrando os fusos horários do Brasil. Antes a gente tinha 4 fusos, aí em 2008 mudou para 3, só que hoje em dia a gente tem 4 de novo. Então a gente tem 4 fusos horários. Bom, um exercício rápido de latitude e longitude. Vou calcular, vamos calcular da letra A e da letra D. A letra A, a latitude dela, lembra que é a distância de um ponto da Terra até a linha do Equador. Nesse caso, a gente vê do lado que a distância é 20 graus. E aí você tem que orientar se é norte ou sul. Nesse caso, é sul, então é 20 graus sul. Aí a longitude, que é a distância do ponto até o meridiano de Greenwich, nesse caso a gente vê lá em cima e também dá para ver embaixo, que é 60 graus. E para orientar, a gente vê que está do lado oeste. Então, 60 graus oeste. Aí, da letra D. A latitude da letra D, que lembra, distância de um ponto até a linha do Equador. E a gente vê que a distância é 60 graus. E para orientar, dessa vez é norte. E a longitude é a distância do ponto até o meridiano de Greenwich. E nesse caso é 120 graus leste. E só para vocês lembrarem, as linhas imaginárias, a gente tinha falado da linha do Equador, que é o paralelo, e meridiano de Greenwich. Os outros paralelos, a gente tem o Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico. Aí a gente tem Trópico de Câncer, linha do Equador e Trópico de Capricórnio. E também, para a gente relembrar, as zonas climáticas, a gente tem a zona polar ou glacial ártica, a zona polar ou glacial antártica, aí a zona temperada do norte, zona tropical e zona temperada do sul. Bom, agora vamos falar dos fusos horários. Para que eles são usados? Fusos horários servem para a gente calcular a hora em todo o planeta, porque em cada canto do mundo a insolação é diferente. Então, eles são delimitados pelos meridianos, como eu falei, e a gente sabe que a Terra possui 360 graus. E a Terra é uma geóide, não, isso significa que não é uma esfera perfeita. Então, a Terra ela possui 360 graus e um dia solar tem 24 horas. Então, dá para a gente fazer uma regra de 3 para descobrir quantos graus
tem 1 hora. Então, a gente vai descobrir que 1 hora são 15 graus e a cada fuso que passa tem diferença de 1 hora e que equivale a 15 graus. E a regra é que a cada fuso para o lado direito, para leste, as horas vão aumentar e para oeste as horas vão diminuir. Aí, um exercício de fuso horário. Bom, a letra não vai ficar das melhores porque eu vou estar escrevendo na tela do celular, mas nesse exercício, em Roma, esse mais um, como eu falei que para leste as horas aumentam, então isso significa que Roma está para leste e tá mais um, tá? Então tá um fuso para leste. E cada 1 hora, cada fuso são 15 graus, então a gente vai calcular o meridiano de Greenwich é 0 graus, e aí a gente calcula 0 graus, 15 graus, 30 graus, 45, vai aumentando de 15 em 15 cada fuso. Nesse caso, mais um vai estar um fuso para leste, então Roma vai estar na localização 15 graus. Eu já coloquei aí, o ponto vermelho da direita é Roma. E eles estão falando que os relógios marcam 7 horas. E aí ele vai perguntar, que horas o voo chegará em São Paulo? Aí ele fala -3, isso significa que está para oeste, porque para oeste, para oeste do meridiano, as horas diminuem. Então tá 3 fusos para oeste, nesse caso 45 graus. Sabendo que terá duração de 6 horas após a partida da capital italiana. Bom, então a gente sabe que Roma está na posição 15 graus. Para você, toda vez que for exercício de fuso horário, vocês têm que fazer esse desenho para você ter uma visualização melhor. 15 graus, 0 graus, que é o meridiano. Aí, 15 graus do lado do oeste, 15, 30 e 45. A gente tem que ver quantas horas de diferença, quantos fusos de diferença tem entre Roma e São Paulo. Então a gente conta de 15 para 0, de 0 para 15 e assim em diante. Então vai ter 4 horas de diferença. 4 horas de diferença. E se está indo para oeste, as horas vão diminuir. Então vai diminuir 4 horas. E se em Roma era 7 horas da noite, se a gente faz 19 horas menos, a gente faz 19 horas menos as 4 horas, dá 15. Então, em São Paulo seria 3 horas da tarde. E se é 3 horas da tarde, só que a gente tem que levar em consideração as horas de diferença de fusos e também o tempo de duração da viagem. Nesse caso foi 6 horas. Então a gente vai aumentar 6 horas em 15 horas. Com essa soma a gente chega a 21 horas. Nesse caso, com as 6 horas de duração da viagem, a gente sabe que em São Paulo os relógios vão marcar 9 horas da noite. E é importante a gente anotar certinho, porque às vezes a gente coloca tipo 9 horas. Isso pode significar 9 horas da manhã e você quis dizer 9 horas da noite, então é bom você colocar 9 horas ou 21 horas. Tem que diferenciar isso. Agora, esse exercício. Ao dividir os 360 graus da esfera terrestre pelas 24 horas de duração do movimento D,
Então, vocês provavelmente já assistiram a aula que fala de rotação e translação. 24 horas é o tempo que a Terra dura, é o tempo que leva para a Terra dar uma volta em torno do seu próprio eixo. Nesse caso é a rotação. Agora, a translação, que seria uma volta em torno do Sol. Então, nesse caso é a rotação. O resultado é 15 graus, como a gente viu. A cada 15 graus que a Terra gira, passa-se uma hora. Assim, cada uma das 24 divisões da Terra corresponde a um fuso horário. Então, fuso horário corresponde, cada fuso corresponde a uma hora de diferença. E agora essa imagem mostra os fusos horários do Brasil. Às vezes, nos vestibulares, nos exercícios, eles te falam as coordenadas dos lugares que você não conhece. Mas, às vezes, ele não fala do Brasil, porque ele supõe que você já saiba. Por exemplo, São Paulo está na região menos 3 horas. Então, é bom que você tenha uma noção de em qual fuso os estados do Brasil estão. A gente está nos fusos menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Bom, e agora esse exercício eu espero que não tome muito tempo, mas também tem que prestar bastante atenção. Bom, aqui ele está falando, um empresário necessita realizar duas reuniões. Uma em A, que está a 45 graus leste, e a outra em B, 180 graus leste. Ele embarca de C, então a gente tem que fazer aquele desenho. Ele está em C, que está em 60 graus. 60 graus, C está aqui. 60 graus. E é uma hora. Do dia 25 de abril. Após 10 horas de viagem, o empresário desembarca em A. E o A está em 45 graus leste. O tempo gasto na reunião é de 7 horas e logo em seguida ele já estava no avião com destino a B. Aí ele te deu o tempo de viagem de A até B. Ele pergunta qual o horário e o dia de chegada do empresário em A. Então ele estava em C, ele tem que ir para A. O C, 60 graus, tem que ir até 45 graus leste, porque ele está em oeste. 60, 45, 30, 15, 0 graus, que é o meridiano de Greenwich. 15 graus, 30, 45. Aí é uma hora em C, a gente tem que ver quantas horas de diferença tem nesses fusos. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E também a gente tem que levar em consideração o tempo de viagem. Nesse caso, são 10 horas. Então, a gente vai contar das 13 horas mais 17 horas. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Meia-noite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 horas da manhã do dia 20, do dia 26 de abril. Agora eu vou apagar porque senão não cabe o outro. Só deixar essa informação. É uma forma de representar no papel a superfície terrestre. A gente tem três tipos. A cilíndrica, o formato do papel é de um cilindro, quando ele envolve o globo. A cônica e a azimutal, que é a plana, e a com é a que vai aparecer no centro do mapa.
Existem três tipos de erros de projeção. As equivalentes é quando se conserva a área e alteram os. A conforme é quando se conserva os ângulos e altera a área. E a afilática é quando altera a área e o ângulo. Para explicar melhor esses erros de projeção, dois exemplos de projeções cilíndricas de Mercator e Peters. A de Mercator é mais antiga, 1569. Ela quis retratar uma ideia de primeiro mundo, de colonização. Ela vai conservar a forma e vai distorcer a área. Dá para ver que os pés de primeiro mundo ficam maiores de área. E a de Peters é mais recente, 1972, e ela retrata a ideia de descolonização terceiro mundo. Ele vai conservar a área, só que ele distorce a forma. Dá para ver que a África, a América do Sul fica mais achatada, mais afinada. E aí, nesse caso, o erro de projeção equivalente um exemplo é a de Peters, e um erro de projeção conforme é a de Mercator. E agora, para terminar, um exemplo de projeção azimutal é a bandeira da ONU. Lembra que a projeção azimutal, ela pega uma região que está em contato com uma região do globo, está em contato com o papel, e ela que aparece no centro. De fusos horários, eu espero que vocês, e projeções cartográficas, eu espero que vocês tenham entendido, e se vocês tiverem dúvida, é só falar lá no fórum.